Jesus disse: não chores. Não chores. Chorar não vai adiantar. O que vai adiantar é você orar, é você crer, é você confiar. Confia no teu Deus, porque Ele é fiel e justo para cumprir a sua palavra. Passa-se terra e céu, mas a palavra de Deus não passará. Amém? Não chore não. Cante, exalte, diga que Ele é grande, porque Ele é. Ele é tremendo, Ele é infalível. Eu e você pode falhar, pode errar, pode prometer e não cumprir, mas quando Ele fala, Ele faz. Quando Ele promete, Ele cumpre. Louvado seja o nome do Senhor. Como o nosso presbítero, já falou, a nossa bispa também, aleluia. Nós trabalhávamos juntos, E aí ela foi, fazer a obra do Senhor em outros bairros, aleluia, e nós nos distanciamos, porque a palavra de Deus disse: debaixo do sol há um tempo para todas as coisas. Não é verdade? Aleluia. E ela está de volta ao bairro, Louvado seja o nome do Senhor, e que Deus venha ampliar essa tenda. Aleluia. Muitas vezes o inimigo pensa que é o fim, que não vai dar mais. Mas é aí que Jesus aparece. É aí que Ele faz o milagre. É aí que Ele ainda faz coisas maiores e melhores. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, irmãos, o segredo está na oração. Já foi falado aqui, Aleluia. Pouca oração, pouco poder. Quanto mais você orar, mais Deus vai se agradar e você vai obter vitória. Quer vitória? Ore. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero deixar, aleluia, em Mateus 6, aleluia, 5, que diz assim: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Já falei aqui que Jesus se encontrou com um jovem que ia ser enterrado e a mãe chorando. Mas uma palavra de Deus, que é o nosso Jesus, foi o suficiente para aquele jovem se levantar daquele esquife. Jesus não orou uma hora, não. Ele simplesmente disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E aquele jovem sentou. Aleluia. E Jesus entregou aquele jovem à sua mãe. Que coisa maravilhosa. Tem gente que gosta de orar para chamar a atenção das pessoas. Pessoas que não vão poder fazer nada. Ore ao Senhor, porque Ele é quem nos dá vitória. É Ele, aleluia, quem faz o milagre acontecer. É Ele, aleluia. Ana era uma mulher humilhada, uma mulher sofrida. Ela tinha seu marido
outra mulher penina. E aquela mulher, quando via ela, dizia para ela: olha, Ana, de novo, fazendo pouco, né? Olha, Ana, de novo, cadê, Ana? Tu não faz nada, tu não dá um filho a teu marido, aleluia. Mas Ana não ia discutir com Penina. Ana não ia brigar com o marido, aleluia. Ela continuava orando e crendo na vitória, aleluia. Aleluia. Todo ano aquela família subia para adorar o Senhor. Ana chorava, Aleluia. orava e chorava, pedindo a Deus um filho. É tanto que quando ele chegou lá, o sacerdote olhou para ela de joelho lá, só balbuciando, disse: mulher, uma hora dessa tu já estás embriagada? O homem é falho, o homem julga, mas Deus conhece o nosso interior. Ele conhece a minha e a tua necessidade. Ah, se Ele conhece, não precisa eu dizer. Você que é pai, você que é mãe, você não gosta de sentar e conversar com teu filho? Assim é Deus. Ele quer que você conte para Ele, que você rasgue o seu coração para Ele. Aleluia. Saber Ele sabe, mas Ele quer conversar. Orar é isto, é conversar com Deus. Em vez de conversar com quem não pode ajudar, converse com Deus. Porque como nós somos falhos, eu posso conversar com um de vocês, algo, pedir oração, me ajude em oração, e amanhã ou depois o bairro inteiro está sabendo o que foi que aconteceu. Mas Jesus não. Jesus, Ele guarda segredo. Ele te ouve em oculto e te abençoa em público para todos verem. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela mulher, cansada, sofrida, por causa da sua rival, ela já não tinha mais forças para orar, verbalmente falando. Ela só mexia os lábios. Mas a Bíblia diz que Deus conhece os nossos pensamentos. Tudo que a gente vai falar, Ele já sabia. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela mulher, mais uma vez humilhada pelo sacerdote, disse: meu Senhor, eu não tenho bebido bebida forte, nem vinho. Sou uma mulher angustiada. Eu não sei o que está trazendo angústia para você, mas lança a tua ansiedade, a tua angústia aos pés de Jesus, porque Ele vai te dar vitória. Você vai cantar o hino da vitória assim como Ana cantou. Aleluia. E aquele sacerdote reconheceu que aquela mulher não estava embriagada, mas estava angustiada, estava sofrida. Aleluia. E ele disse para ela que o Deus de Israel ouvisse a petição dela. Não foi o sacerdote que deu a vitória, não. Foi Deus. Aleluia. E ela voltou ao Senhor dizendo: se tu me deres um filho varão. Ela especificou o que queria. Aleluia. Ela não pediu só um filho, porque podia ter vindo no sexo masculino ou feminino, mas ela especificou: se tu me deres um filho varão, eu te entregarei para fazer
fazer a tua obra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e não deu outra. Aquela mulher já saiu dali com outro semblante. Porque quando nós estamos na presença de Deus, até a tristeza, ela salta de alegria. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, ela engravidou e teve um filho conforme havia pedido, que foi Samuel. Samuel foi rei, Samuel foi profeta, Samuel foi juiz. Deus deu a ele vários talentos, aleluia. Não foi só um não, aleluia. Mas quando aquele menino foi desmamado, ela cumpriu o que ela prometeu. E às vezes nós prometemos algo ao Senhor e quando recebemos a bênção, esquecemos. Aleluia. Não fazemos mais de conta. Aleluia. Mas Deus não se agrada de quem promete algo a Ele e não cumpre. Ela cumpriu e o seu filho foi um grande homem de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meu filho, o mais novo, já era casado há mais de 8 anos, ou melhor, viviam juntos, né? Aleluia. Porque hoje a juventude não espera, né? Casar virgem, né? O homem, a mulher, né? E aí ficaram juntos muitos anos, né? E uma certa vez eu estava trabalhando e ele sofreu um acidente, né? De moto e afetou todas as partes dele, né? E o médico disse: talvez você não faça filho. Você talvez não venha real. Você já é pai? Não, não sou. Pois pode ser que você não venha ser pai. Aleluia. E passou-se, né, algum tempo. Quantos anos eu não lembro, né? Eu estou que nem a bispa. Também estou tendo um pouco de dificuldade para lembrar as coisas, né? E aí ele me disse, eu disse: não se preocupe, meu filho, Deus vai te dar um filho. Aleluia. No tempo certo. E foi passando o tempo. E quando foi um dia dos pais, aleluia, nós fomos para uma igreja lá em Ponta Negra, uma igreja um pouquinho mais jovem, né? E eu, como mãe, fui com eles, né? Para dar uma força. Aleluia. E aí, irmãos, no outro dia ele foi para a minha igreja, minha não, de Deus, né? A porta do céu. Aí lá eu disse: meu filho, ele não conheceu o pai, nunca teve amor do pai, e o sonho dele era de ser pai, para dar ao filho aquilo que o pai dele nunca deu, né? Aleluia. E aí eu disse: meu filho, você está triste porque você ainda não é pai, não conheceu seu pai, mas o próximo ano você vai ser pai. Aleluia. E a minha palavra e a tua palavra, ela tem poder. Aleluia. Irmãos, e não deu outra. Quando foi no outro ano, ele estava sendo pai. O menino já vai fazer 5 anos. Aleluia. Agora, em março do próximo ano, né? Em abril, dia 4 de abril. Então, irmãos, Deus, Ele é fiel. O médico pode dizer que não tem jeito, que não vai ter como, mas Deus, Ele faz além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
da vontade de Deus. Quando minha nora teve um menino, missionária Ivete, ela quase entrou em depressão. Porque todo mundo chegava lá para ver o menino e só dizia: esse menino nem tem pai nem mãe, só tem vó. E aí ela botou isso na cabeça, né? E nós fomos orar e pedir a Deus, né, para que ela viesse amar o filho. E eu comecei a dizer: mulher, parece que teu pai, mulher. Seu Messias também, ele é branco, mas não tem como negar não. E vocês vão conhecer ele. É mesmo que está me vendo galego, medonho. Só tomara que ele não seja como eu fui, porque eu fui peça ruim. Aleluia. Então a minha e a tua oração, ela chega no trono da graça. Aleluia. É de lá que vem o meu e o teu socorro. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando você está de joelho no chão orando ou andando, Jesus abençoa, Jesus faz isso, Jesus faz aquilo, Ele está te ouvindo. Ele está. Aleluia. Daniel, a Bíblia diz que ele orou 21 dias. Se subentende que ele tinha dúvida de que Deus não tinha lhe escutado. Foi preciso o anjo falar com Daniel: olha, Daniel, Deus já ouviu a tua oração. Oh, canta lá na xéria. Ai, de como a narraçura elegante neve a sombra. Você está pensando que Deus não ouviu? Foi sua oração? Pois saiba que Ele te ouviu. Aleluia. E no tempo determinado Ele vai te dar a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Porque enquanto você ora, irmãos, você pode não ver, mas existe uma guerra, uma luta, aleluia, entre os anjos de Deus e os anjos errados, maus, as potestades, aleluia. E Jesus, Papai do céu, mandou reforço, e Ele vai mandar reforço para me ajudar e ajudar você. Você crê nisso? Aleluia. Porque a oração tem poder. A Bíblia diz que a oração de um justo, tem muitos seus efeitos. Imagine 2, imagine 3, imagine 10. Imagine, irmãos, quanto você está sendo abençoado nessa noite. Porque nós estamos aqui em um só pensamento, em um só propósito, em uma só união. Aleluia. Já foi falado aqui também. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Jesus diz na palavra dele: orai uns pelos outros, chorai com os que choram, se alegre, aleluia, com os que estão alegres, aleluia. Os crentes é para estar unidos, juntos, aleluia, em oração, em súplica, enxertado na videira, aleluia. Mas não, irmão, quando acontece irmão fulano ganhar uma bênção, o outro cresce o olho. Mas o que é isso? Por que isso? Porque ele, porque ela, é porque ele ora, é porque ele não murmura, é porque ele confia no Senhor. Salmos 37 diz, aleluia, confia no Senhor, deleita-te nele, ele concederá o que deseja o teu coração. Olha só, aleluia. Mas aí, em vez de ir adorar o irmão, ir para o culto de ação de graça, cresce o olho, fica com inveja. Aí muitas vezes a bênção está bem pertinho para você. Aí você botou o olho grande, botou a inveja no meio. Aí Jesus diz: a
pois agora eu vou dar tua bênção lá pro final da fila, que é para tu aprender. Ai, canta lá na xéria, a viver conforme a minha palavra. Aleluia! Porque Ele não mandou ninguém ter inveja, Ele não mandou ninguém fazer pirraça com outro. Ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de toda a tua alma. Aleluia! E ama o teu irmão como a ti mesmo. Foi isso que Jesus nos ensinou, para que nós venhamos amar uns aos outros. Aleluia! Com defeitos ou sem defeito, porque o único que não teve defeito foi Jesus. Ele não teve defeito, mas eu e você, enquanto estiver nessa terra, nós somos errôneos. Nós podemos errar aqui ou ali, mas na hora que você for tocado pelo Espírito Santo, puxa vida, para que eu fiz isso? Aí você vai orar, fazer que nem Davi: Senhor, não retiras de mim a tua presença. Aleluia. Me perdoa. Porque que Jesus, Deus, diz que Davi tinha o coração segundo o coração dele? Porque ele reconhecia seus erros. Ele reconhecia quando ele fazia algo que não agradava a Deus. É ou não é? Mas hoje em dia, irmãos, tem uns crentes que quanto mais erra, mais acha que Deus ama. Está enganado. Deus, aleluia. Está enganado. Verdade, Jesus. Temos que nos converter todos os dias. Todos os dias. Porque senão nós não entraremos no reino dos céus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. O filho da sunamita, quem não lembra também? Aleluia. Né? Jesus, Ele cura, irmãos. Ele faz milagres acontecer. Aleluia. Aquela sunamita, aleluia, ela chegou rogando a Deus, Jesus Cristo, porque Jesus é Deus, né? Vocês sabem. Aleluia. Rogando pela filha que estava endemoniada. E o que foi que Jesus disse? Eu não vim para vocês. Olha, que palavra dura. Hoje se prega uma palavra dura aqui, a igreja é capaz de sair toda embora. Ixi, eu não vejo nunca mais aqui, que palavra dura. Ei, você não pode tomar só leite não, você tem que comer mocotó. É, para ficar forte. Aleluia. Aí ela sabe que ela diz tão humildemente: Senhor, eu sei que até os cachorrinhos comem das migalhas, aleluia, dos seus senhores. Glória. É? E Jesus libertou a filha daquela mulher. Por quê? Porque ela foi humilde. Seja humilde. Seja. Aleluia. Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Aleluia. Foi isso que Deus fez. Aleluia. A cura do rei. Ai, como eu gosto. Rei Ezequias era um homem cheio de defeito, como eu. Talvez eu seja aqui que tem mais defeito do que sou eu. Aleluia. Adoeceu. E Deus manda Isaías e até aquele homem. Glória a Deus. Aí diz para ele: arruma a tua casa, que tu vais morrer e não viverás. Foi Deus que mandou. E vai embora. Quando ele sai, o que é que Ezequias faz? Ele estava tão fraco, tão debilitado, que ele nem se levantou. Ele deitado mesmo virou o rosto para a parede.
pediu perdão ao Senhor. Crente acha que não precisa pedir perdão. Nós temos que pedir perdão ao Senhor todos os dias. Aleluia. Verdade. Porque aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Glória. Foi isso que ele disse para aquele povo que ia apedrejar aquela mulher pega em adultério. E ele ficou lá, ó, escrevendo no chão, não deu nem atenção para eles. Você pensa que Deus está sem te dar atenção, mas tu vai ver a vitória. Aleluia. Ele trabalha no silêncio. Aleluia. Aí quando ele disse, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Homens e mulheres que estavam ali soltaram as pedras e foram embora. Aí Jesus levanta a cabeça assim, viu ninguém? Aí pergunta para aquela mulher, cadê os teus acusadores? Sei, foram todos embora. Eu também não te condeno. Vai em paz e não peques mais. O segredo está em você e eu não pecar mais. Aleluia. É uma vida de santidade. E para ter santidade tem que ter oração. Aleluia. Tem que ter quebrantamento. As igrejas hoje estão poucas pessoas, não querem mais orar. É verdade. Só quer blá blá blá. Reteté. Eu nunca vi essa palavra reteté na Bíblia. Quem já viu aqui? Não sou contra não. Eu também já sapateei. Se Jesus mandar, eu sapatei também, né? Mas o povo hoje quer isso. Quer um evangelho light. Vinde como estais e continuai. Mas Jesus é mudança de vida. Ele é novidade de vida. Aleluia. Aí o rei ficou lá chorando, Senhor, lembra-te de mim. Como eu fui na tua obra, tudo que eu fiz, Senhor, foi para a tua glória. Aí Deus lá do céu, Isaías, oi Senhor, volta lá depressa. Diz para ele que ele não vai mais morrer. Aí ele volta. Quando ele chega lá, ele diz o que Deus mandou. E Ezequias ainda ficou em dúvida: como isso? O senhor veio aqui agora, disse que eu ia morrer, que eu ajeitasse a minha casa. Às vezes alguém pensa que ajeitar a casa é arrumar a casa, deixar tudo impecável. Não, irmão, essa casa aqui, ó. Essa casa. E nós temos que cuidar dela todo dia. Não que a gente vai deixar a nossa casa suja. Eu detesto casa suja, viu? Mas se for para deixar a minha casa suja, limpa, e aqui sujo, eu prefiro deixar a casa suja e aqui limpa. É verdade? Aleluia. Aí ele disse: como prova que tu vai viver 15 anos, o relógio de Acais, ele vai retroceder. E assim aconteceu, irmãos. Porque Ezequias orou, pediu perdão, se arrependeu. Porque ele havia se gloriado de ter feito algo brilhante. Mas tudo que eu e você faz, se não vier do Senhor, nada nós podemos fazer. Sabia? Tudo vem dele e tudo é para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Jonas, 5 minutinhos para terminar. Vou falar de Jonas. Tem bastante, mas a gente não pode pregar a Bíblia toda não, uma vez só não, viu? Porque senão amanhã você não vai ter conteúdo. Não é? Tem pregador que quando quer pregar começa de gente, enquanto chega Apocalipse não para. Faça isso não. Guarde reserva para amanhã. Como aquelas 5 virgens prudentes
que guardaram o azeite. Aleluia. Enquanto aquelas outras 5 nécias não estavam nem aí. Deixa um pouquinho na reserva, é bom. Aleluia. Glória a Jesus. Jonas, irmãos, recebeu uma ordem do Senhor para ir para Nínive. Era um povo rebelde, era um povo desobediente, como hoje está, que hoje só Jesus na causa, né? E os crentes têm que orar. É responsabilidade nossa. É ou não é? Aí Jonas disse: for nada, eu vou pregar isso para aquele povo, ou ele se converte ou a terra vai acabar, ou não. Chegou lá no cais, ia sair do navio para Tarsis, totalmente diferente do que Deus falou. Ele pega e vai, achando ele que estava abafando. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Aleluia. E o que aconteceu? Quando Jonas chegou em alto mar, Deus permite uma tempestade. Deus permite aquele povo jogar Jonas no mar. Mas Deus já havia também preparado um grande peixe para engolir Jonas. Tem gente que não acredita nisso, eu acredito até o fim. Aleluia. Há pouco tempo aí no país aí aconteceu. Uma baleia engoliu um homem e vomitou ela. Não comeu ela não. Há pouco tempo. Está com uns 2 anos, eu acho. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jonas orou dentro do ventre daquele peixe, pediu perdão a Deus, se arrependeu, e Deus deu ordem ao peixe. Aleluia. E o peixe vomitou Jonas em Nínive. Oh glória! Aleluia! Deus é supremo. Deus, Ele é quem manda. Aleluia! Ele quem faz todas as coisas por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para isso tem que ter oração. Tem que ter oração, consagração, jejum, leitura da palavra. Aleluia. E não se preocupe com as demais coisas. Aleluia. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Eu vou ficando por aqui, né? Aleluia. Agradecendo o convite da missionária Ivete. Outro dia eu passei lá e ela disse: nós vamos voltar para o Bom Juízo. Eu disse: ai, que bom, né? Quando tem fé, me avise. E ela avisou, irmãos, né? E aqui estou. Aleluia. Não sei se Deus falou ao teu coração. Aleluia. Mas uma coisa eu sei: que amanhã ou depois você vai contar o que Deus fez hoje neste lugar. Aleluia. A nossa diaconisa Geralda, ela é a dirigente do ciclo de oração. É na quarta-feira, quando puderem e quiserem ir até lá, vamos lá. Aleluia. Fazer a obra do Senhor juntamente comigo. Pois uma andorinha só não faz verão. Tem muitas ovelhas, muitas saíram, tem bem pouquinha gente, mas Deus está conosco. O diabo tentou e tenta fechar, só vive falando: vai fechar, vai não, Tom. E a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Os cultos lá é domingo, quarta e sexta. Temos no terceiro sábado o jejum do decreto. Quando a igreja estava maior, era o dia todinho. Mas como diminuiu, aí nós estamos de 10 a 1 da tarde, todo o terceiro sábado.
vigília era até meia-noite, eu também diminuí. Estamos só de 6 às 9 da noite, e é no quarto sábado, por sinal vai ser sábado agora. E no terceiro sábado do próximo mês, eu ia olhar que dia cai, mas é no terceiro sábado, vai ser o aniversário do jejum do decreto. Amém? E eu conto também com vocês. Amém? Sempre que eu puder e sempre que precisar, nos convide e nós viremos. A pastora Willa prega, eu prego, meu filho prega, né? Quando precisar, fazer que nem o outro, não se acanhe, tá bom? Em nome de Jesus, eu agradeço esta rica oportunidade, em